Olá! O político Gil Arantes reassumiu a prefeitura de Barueri. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, reverteu a decisão dos desembargadores da 4ª Câmara de Direito Criminal, que haviam decretado o afastamento cautelar de Arantes do cargo até o final do processo, e concedeu uma liminar para que o democrata voltasse ao posto mais alto do município. Com uma alta de 0,8% no primeiro mês de 2015, em comparação com dezembro de 2014, as vendas do comércio varejista voltaram a subir. Em relação ao mesmo período do ano passado, a alta foi de 0,6%. Em 12 meses, o indicador teve uma elevação de 1,8%. E Mário Frederico de Mendonça é um dos principais alvos da 9ª fase da Lava Jato. Ele é acusado de ser um dos 11 operadores de propina na diretoria de serviço da estatal e carregador de malas de dinheiro para o ex-diretor Renato Duque. Mário está preso desde o dia 8 de fevereiro por corrupção ativa, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Na inauguração dos terminais privados do Porto do Rio de Janeiro, Dilma Rousseff admitiu que o governo esgotou todos os recursos possíveis para combater a crise iniciada em 2008. A presidente disse que o país terá que usar outros instrumentos de combate, justificando a adoção de medidas de ajuste fiscal. Bom, agora vamos falar sobre a previsão do tempo. Neste final de semana, o sol aparece, mas pode ter chuva a qualquer hora. A máxima não passa dos 25 graus, mínima 19 graus. E uma doença pouco conhecida pode ser confundida com a preguiça. Ficar um pouquinho a mais na cama, tirar um soninho no final de semana é comum e sadio. Mas quando o desejo é permanecer deitado por muito tempo, pode ser sinal de um distúrbio conhecido como clinomania. O diagnóstico não é simples e é feito por exclusão. Como a clinomania pode ser confundida com outros males, como por exemplo a depressão, é necessário realizar uma boa avaliação. O distúrbio pode afetar pessoas em qualquer idade. Uma boa notícia é que a doença tem cura. Com ajuda psicológica, prática de exercícios físicos e mudanças comportamentais são suficientes. Em alguns quadros extremos, é necessário o uso de medicamentos. Você já ouviu falar do Personal e Professional Coaching? Bom, esse tipo de assessoria pessoal vem despertando o interesse das pessoas. E para conversar comigo, convidamos um especialista na área. Renato Dipp é formado pela Sociedade Brasileira de Coaching, é membro staff e orientador da Sociedade Brasileira de Coaching e diariamente realiza o seu sonho, que é trabalhar com as pessoas. Tudo bom, Renato? Seja bem-vindo aos nossos estúdios. Convite. Obrigado. Bom, vamos começar esclarecendo o que é o coaching. Legal, essa é uma pergunta que surge bastante, então sempre de imediato as pessoas sempre querem saber o que é o coaching, né? Então, o coaching eu costumo dizer que realmente ele é um processo que ele é estruturado, então é um processo com início, meio e fim, que trabalha, na verdade, técnicas validadas e com uma metodologia bem focada para pessoas que visam potencializar os resultados positivos da vida dela, né? Então, é importante a gente destacar que existem vários tipos de objetivo. Então, tem gente que vem buscar alguma coisa voltada para o aspecto pessoal, outras para a carreira, outras para o aspecto realmente profissional. Então, é um processo bem focado em atingimento de objetivo. E como é que funciona isso? Isso que é o mais bacana. Então, no início do processo, antes da gente começar, nos primeiros bate-papos, a pessoa define o que ela está buscando, o que realmente ela quer, qual o objetivo, seja ele pessoal, profissional, como eu comentei. E aí, durante a cada sessão, a gente vai trabalhando essas técnicas e essa metodologia para a pessoa ir descobrindo, a pessoa vai realmente saindo da zona de conforto dela, vai buscando ações para realizar essa meta, esse objetivo dela. Então é realmente um processo que visa o desenvolvimento humano, seja ele no aspecto profissional e pessoal. Isso que é legal destacar, que existem para esses dois nichos, né? Mas para você diria que as pessoas elas devem procurar essa assistência em que momento? Em que momento elas não sabem qual que é o objetivo, qual que é o foco, qual que é a meta? É nesse caminho ou quando elas já sabem também, elas também precisam de uma orientação? Na verdade, mesmo quando elas já sabem, elas às vezes precisam de uma orientação. Ou quando elas não sabem. Então, é legal isso, porque às vezes a pessoa, eu tenho clientes que querem emagrecer. Tenho clientes que querem construir uma carreira numa empresa multinacional. Outros que querem mudar de carreira.
Só que a pessoa às vezes não tem aquele empurrão, a pessoa não tem, ela fica ressabiada, pô, mas que caminho que eu vou tomar? E no coaching a gente desperta isso. Então, todas as técnicas são validadas com uma metodologia por trás que a gente trabalha. Então a pessoa vai se descobrindo, autoconhecimento, e no meio do processo às vezes surgem coisas que você nem imaginava lá atrás. Então vai vindo. Então não existe realmente assim, quando a pessoa deve procurar. Depende, quando realmente a pessoa quiser fazer as coisas acontecerem e estiver buscando uma mudança ou melhoria de vida, melhoria de performance, enfim. Esse interesse do brasileiro em procurar uma assessoria e ir atrás de um coach para estabelecer as metas vem crescendo. Por que você acha que o brasileiro agora ele despertou para esse tipo de assessoria? Legal. Essa pergunta como todas as outras, também é uma pergunta muito importante para o processo, porque, na verdade, para você ter uma ideia, o coaching no Brasil, 2010 para cá, ele cresceu mais de 400%. Em países lá fora, como Estados Unidos, Austrália, o coaching já é muito mais presente na vida das pessoas, as pessoas conhecem muito mais. Então é importante esse bate-papo justamente para as pessoas conhecerem o que é o coaching. E aí, como uma opinião pessoal minha, eu acredito que as pessoas buscam realmente esse processo agora justamente por perceber que é necessário muitas vezes quando você quer tomar uma atitude, quando você precisa mudar, mas na correria do dia a dia, na vida que a gente tem hoje, as pessoas acabam falando, pô, não, depois eu penso nisso, e às vezes precisa realmente de alguém empurrando. Eu ouço muito isso dos meus clientes, pô, essa pressão, no bom sentido, que o coach faz. O estímulo, né? O estímulo que você tem de fazer acontecer, porque todas as sessões, ao final da sessão, a pessoa se coloca uma tarefa, pô, Renato, semana que vem eu quero te trazer isso. E na semana que vem eu abro a sessão fazendo esse follow-up mesmo, como é que foi, deu certo, não deu? Então, eu acredito, e também é muito importante a gente destacar que as pessoas, para quem procura a parte de carreira profissional, o auxílio do coach, na verdade essas pessoas às vezes decidiram muito cedo o que vão fazer da vida, qual é a carreira que vão seguir, e aí chega em algum momento da vida e fala, pô, não estou feliz, não é isso que eu quero mudar, ou é isso mesmo, quero subir, quero crescer, e o coaching realmente é esse processo de fazer acontecer, de tirar a pessoa da zona de conforto e colocar a pessoa para ação. Perfeito. Então, conta um pouquinho como funciona esse processo. A cada objetivo, cada meta traçada, existe um tipo de tratamento, um tipo de sessão de acompanhamento? Ou existe a metodologia para todos? Na verdade, eu utilizo uma metodologia que é o FARM, na verdade, que é o foco, ação, resultados e manutenção. Então, eu sempre gosto de destacar que o cliente chega, a gente precisa colocar no foco. Então, a primeira sessão é uma roda da vida. Eu utilizo, e a grande maioria dos coaches utilizam essa roda da vida como a primeira sessão, que é um panorama da vida em geral. Então, realmente, para a gente entender 12 áreas da sua vida, qual é a sua satisfação, como que você está em cada quesito da sua vida. E aí, com base nisso, a gente coloca o cliente em foco, vai para a ação, então é trabalho, a pessoa vai buscar, tira a pessoa da zona de conforto, e aí vem o resultado, a pessoa começa a colher realmente os frutos daquele trabalho árduo que ela fez, e aí depois vem essa parte de manutenção, porque não adianta às vezes você fazer um processo e depois abandonar, porque é um processo realmente de 12 sessões, eu trabalho de 12 a 15 sessões, uma vez por semana. Então, às vezes, se a pessoa não seguir, terminar o processo e falar, bom, beleza, foi bom, e não colocar isso em prática no dia a dia pós-coaching, o resultado pode se perder. Então, é importante ter o foco, a ação, o resultado e a manutenção. Bem legal, você falou da manutenção, e também dessa questão das 12, 15 sessões. Porém, o coaching, esse trabalho, ele pode ser contínuo também? Não, na verdade, um processo tem início, meio e fim. Diferente da terapia, que normalmente, ou um psicólogo, ou uma pessoa que está fazendo a terapia, ela tem um processo indeterminado, o coaching ele tem um processo de início, meio e fim. Por quê? De 12 a 15 sessões, tá? Porque é importante que a pessoa faça as atividades, faça as tarefas que a pessoa se propõe, a gente faz as técnicas, aplica essas técnicas e depois a pessoa tem que caminhar pelas próprias pernas. Ela vai fazer acontecer, ela vai em busca daquilo que ela quer. Se ela não atingiu o objetivo ainda, ela já está em vias de. Então, realmente não é um processo que dura por muito tempo. Então, é de 3 meses e meio a 4 meses no máximo. Bom, então, ao contrário, a terapia em si ainda existe muito tabu das pessoas procurarem. Mas o coaching também tem esse receio do profissional que não sabe
como chegar a estabelecer as metas ou chegar em seus objetivos, de procurar uma ajuda, um auxílio? Como você disse, a terapia tem esse tabu. Eu não sou psicólogo, mas diante de tudo que a gente conversa, eu tenho contatos com psicólogos, existe esse tabu. O coaching não é diferente, existe esse tabu. Tem muita gente que não acredita, pô, essas técnicas, como é que elas vão me ajudar, de que maneira que elas vão, como que eu vou trabalhar. Então existe esse tabu, mas eu entendo que tabu existem para serem quebrados. Então a gente está sempre presente, colocando para frente o que é realmente o coaching, explicando. E é importante porque eu tive um caso de um cliente que ele estava super ressabiado em vir procurar o coaching. Não, mas será que vai me ajudar e tal? E aí, por indicação, ele veio, me procurou. A gente bateu um papo, mesmo no bate-papo que eu faço, é um coaching education, né, que a gente chama, é um bate-papo inicial. Ele estava realmente ainda, pô, mas será e tal? Durante esse bate-papo eu fui explicando, mostrando realmente o que era. Terminou assim, ele falou, pô, Renato, já vamos começar hoje, adorei, é isso. Então realmente é um processo de quebra de tabu, faz parte, mas com certeza existe. Porém, quando as pessoas vão vendo o resultado, as coisas esses tabus vão sendo quebrados. Bom, as pessoas que te procuram, de certa forma, elas precisam realmente de um estímulo, ou até as pessoas que já têm uma visão clara do que elas querem, elas podem pedir um pouco da assistência, da sua assessoria? Na verdade, sempre quando tem um estímulo é muito importante. Então, às vezes, mesmo a pessoa que quer, sabe que o coaching funciona, sabe que é um processo fantástico de quebra de tabus e de autoconhecimento, autoestima, autoconfiança, enfim, que realmente vai trazer ótimos resultados para a vida dela, mesmo ela sabendo disso, às vezes ela, pô, será que eu procuro? Tem realmente ainda essa parte. Mas quando tem alguém que já fez o processo e indica, fala, pô, vai procurar o processo de coaching, a pessoa vai. Então, às vezes esse estímulo é necessário para a pessoa falar, pô, isso vai me ajudar muito e vai ser muito importante. E aí é como se fosse um empurrão. Mas existem pessoas que procuram por... viu o meu site, achou bacana, fala, pô, Renato, adorei, não sei nada do que é o processo, quero conhecer. E aí eu faço esse primeiro bate-papo, que é o Coaching Education, e aí você conversa com a pessoa, mostra o que é o coaching e a pessoa decide realmente se é aquilo que ela quer, eu avalio se o coaching é o melhor caminho, enfim. Então, mas essa parte de estímulo é também muito importante para a pessoa. Bom, você comentou no finalzinho da sua resposta, mas a pessoa que ela quer uma assessoria, ela quer a visão de outra pessoa para estabelecer essas metas, por que procurar o coaching e não a terapia? Legal, essa é uma pergunta bem importante. A terapia, na verdade, ela trabalha com pessoas disfuncionais, pessoas que estão buscando, tem algum problema, algum trauma, e o foco normalmente do terapeuta, do psicólogo, é o passado, o foco é realmente o passado. No coaching, não. O coaching a gente trabalha com foco nas ações presentes que a pessoa vai resolver, vai realizar para uma construção de um futuro. Então, na verdade, a pessoa vai trabalhar com metas direcionadas para o futuro para que no presente a gente realize essas metas, a pessoa realize esses objetivos e cresça para o futuro para atingir o que ela quer. Então, na verdade, o coaching, além de ser um processo com início, meio e fim, como eu disse, realmente é para uma construção de futuro e a gente não olha o passado, é sempre direcionado para frente. Bem bacana esse trabalho. Então, para finalizar, Renato, você como profissional, também como pessoa, depois dessas sessões, desse atendimento, como é que você se sente como profissional vendo os seus clientes, né, de certa forma, aí seguirem seus caminhos e, de fato, traçarem suas metas e objetivos? Com certeza. Olha, acho que essa é uma parte fantástica. Eu sou uma pessoa muito ligada realmente em pessoas, em desenvolvimento humano. É o que eu costumo dizer, para mim não tem nada mais gratificante do que você ver a pessoa realizar algo que ela quer e conseguir, com muita batalha, ela conseguir. E a gente se envolve no dia a dia, então, por exemplo, a gente tem processos que estão acontecendo, mas que é uma vez por semana, só que eu via mensagem de celular, tô sempre, como é que tá, deu certo, não tá? É esse porque de uma certa maneira a gente se envolve, a gente quer que a pessoa consiga atingir. E aí quando a pessoa consegue ou está em vias de, isso que é importante destacar, às vezes a pessoa é a longo prazo e ela tem um mapa já direcionado para o crescimento, para atingir o objetivo, isso é fantástico. Então os depoimentos que a gente recebe, que são agradecimentos, que na verdade é todo no mérito da pessoa, porque se não tiver esse comprometimento do cliente, não vai para frente. Então quando a pessoa atinge ou está em vias de, é algo fantástico e para mim não tem preço, é algo que é muito gratificante você ver alguém conquistar algo assim, é muito bom.
Perfeito, então convide as pessoas a participar do coaching e também como é que elas podem fazer para entender um pouquinho mais sobre o seu trabalho. Legal. Bom, na verdade é só acessar o meu site, é www.rdipcoaching.com.br ou telefonar, manda uma mensagem, é 99182 7070 e eu deixo essa curiosidade para vocês, vem bater um papo porque realmente o coaching é algo fantástico e vai mudar a sua vida, então basta você querer. E posso encerrar só com uma frase bem bacana que eu costumo dizer. Por favor, fica à vontade. É sempre importante a gente ter em mente que eu quero, eu posso, eu consigo. Esse é o lema, é ir para frente, buscar realmente essa melhoria contínua e estourar, crescer. Excelente, muito obrigada, obrigado Renato Dib, pela participação aqui no Alfatiano e seja bem-vindo mais próximas vezes. Obrigado, com certeza. Tchau, tchau. Muito interessante, né? Bom, daqui a pouco confira a agenda cultural para este final de semana com Adalgisa Pires. Número de dengue cresce no país. E pilotos de Alphaville em Las Vegas. Isso e muito mais logo depois do intervalo aqui no Alfa Channel News.